Boa noite a todos. O Dr. Diego Monteiro Cheruli é advogado, consultor e professor especialista em Direito Previdenciário e Tributário, secretário-geral e diretor de Assuntos Parlamentares do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, vice-presidente do IBDPrev, Instituto Brasiliense de Direito Previdenciário, secretário da Comissão de Seguridade Social da OAB do Distrito Federal, na gestão 2014-2015, vice-presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB do Distrito Federal, na gestão 2015-2018, membro consultor da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, autor de livros em Direito Previdenciário e de propostas de projetos de lei na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Tema da palestra: o planejamento previdenciário pós-reforma. Com a palavra o doutor Diego Cheruli. Obrigado, Joyce. Obrigado, Fiorella, pela explanação abrindo esse segundo bloco. Obrigado, Vinícius, Ellen e todos os demais pelo convite e pela oportunidade do IBDP poder participar desse grande evento aqui com vocês, né? É um prazer dividir esse bloco hoje com a doutora Thais Riedel, né? Uma pessoa que todos sabem da minha grande estima, é uma amiga, é uma irmã de luta, uma pessoa que me instruiu muito. É um prazer estar aqui com você, Thais, é um prazer estar aqui com você também, Fiorella. Mulheres guerreiras, né? Mulheres guerreiras que estão mudando o país, estão mostrando o orgulho que as mulheres devem ter da representação que estas fazem. Mas só falar de planejamento previdenciário pós-reforma, né? Nós estamos há um ano aí da reforma da Previdência, vários institutos estão discutindo sobre isso, né? E nós temos um probleminha, que é segurança jurídica. O Dr. Roberto falou aqui mais cedo, a Fiorella reiterou, os problemas na tramitação da proposta de reforma da Previdência. Nós temos vários problemas. Foi citada a PEC paralela, que foi apelidada durante a tramitação de PEC da balela, né? Por que PEC da balela? Porque sabíamos que seria uma proposta que não teria condições de seguimento, tá? Mas ela trouxe uma importante distinção com relação à segurança jurídica. E por que eu falo de segurança jurídica quando o assunto é planejamento previdenciário? Porque tem tudo a ver. Quando eu vou planejar a vida de uma pessoa, eu não estou planejando o amanhã. Eu estou planejando o depois de amanhã, o depois de amanhã, o depois de amanhã. E tudo pode mudar. Nós vimos que a Previdência Social é reformada constantemente desde a Constituição de 88. Todos os anos, basicamente, nós temos alguma coisa, ou um decreto, uma instrução normativa, uma lei nova, ou uma emenda constitucional, ou ameaças e ameaças e ameaças. Como fazer um planejamento garantindo segurança? E será que eu consigo planejar com segurança com base na emenda 103? Aí eu volto na PEC paralela. Durante a tramitação da reforma, Thais acompanhou, Fiorella também, Thais, inclusive, esteve comigo numa reunião, né, Thais? Você deve lembrar, no gabinete do relator, né, o senador Tasso Gereissati, onde tudo foi exposto, né? Nós deixamos claro, olha, isso aqui está errado, essa disposição não vai funcionar, tal situação não é adequada. E o senador, em seu relatório, confirma situações que são inadequadas, como, por exemplo, o tempo mínimo de contribuição do homem, que passou de 15 para 20 anos na aposentadoria por idade, da mulher no regime próprio, que é de 20 anos, igualado ao homem, dentre outras várias situações da pessoa com deficiência, servidor público, que se optar pela aposentadoria, há uma interpretação de que ela ficaria restrita ao teto do INSS, né? E tudo isso foi importado para a PEC paralela. Ou seja, nós temos hoje uma norma jurídica constitucional aprovada que desafia a vontade do próprio legislador. O legislador aprovou uma norma dizendo que ela não seria válida e que
para consertar viria uma PEC paralela. Então, hoje, muito se discute, hoje eu dei uma entrevista para a Veja sobre a questão dos municípios, dos estados, aí o trem foi degringolando para falar do processo legislativo, e eu nem sabia, né? O analista nem sabia disso que nós estamos conversando agora. O legislador sabia bem o que ele queria. E o que ele queria está na PEC paralela, que é incluir os estados e municípios na reforma, né, para os servidores públicos, que seria reduzir alguns critérios e adequar algumas condições. Mas ele preferiu aprovar naquele instante, para não ter que voltar para a Câmara, a emenda, que hoje é a emenda 103, mas na época a PEC 6, a qualquer custo. E hoje nós temos o custo disso, o custo da insegurança jurídica. Mas não por existir insegurança que o planejamento morre, pelo contrário, é aí que ele floresce, é aí que ele nasce. O planejamento previdenciário hoje é a principal atuação do advogado especialista. Hoje, no meu escritório, por exemplo, antes eu tinha uma grande demanda de concessão de benefícios por incapacidade e revisões. Hoje o negócio virou. A demanda continua, mas a procura por planejamentos é absurda, a ponto de, às vezes, a gente tem até que negar para quem não consegue fazer. E o planejamento, doutor Roberto, já começou adiantando um pouco. É basicamente você pegar a pessoa hoje, colocar ela no hoje. Onde você está? Você está aqui, com tantos anos de idade, tantos meses, tantos dias de idade, com tantos anos, tantos meses, tantos dias de contribuição, com tantos pontos. E para onde você quer ir? É aí que no planejamento previdenciário a gente começa a traçar os destinos. E o destino de cada pessoa é ela que escolhe. Mas o advogado tem que estar ciente do principal para que, quando do estudo, ele possa demonstrar as outras vias de chegar àquele destino. Né? Então, o cliente chega para mim e pergunta: o que você quer, criatura? Eu quero me aposentar, jura? Né? Quase todo mundo quer. Né? Conheço quem não queira. Né? Mas já que você quer se aposentar, como você quer se aposentar? Quando você quer se aposentar? A aposentadoria vai ser a sua principal fonte de renda? Vai ser a tua subsistência? Você prefere uma aposentadoria de maior valor ou uma aposentadoria com melhor custo-benefício tributário? Como assim custo-benefício tributário? Nós temos que calcular também. Planejamento previdenciário não é só dizer quando o cara aposenta. O Roberto até deixou uma dica aí, ele falou que todos os sistemas hoje, bons, né, de cálculo previdenciário, calculam e fazem uma espécie de planejamento. Ele calcula e fala, onde está ele cumpre o requisito ali, onde está ele cumpre o requisito ali, mas a análise disso, a interpretação compete ao advogado, compete ao especialista. É a ele que vai caber analisar esses achados do sistema e enquadrar o cliente dele ali. E é a vontade do cliente que deve preponderar, não a vontade do advogado. Esses dias, Fiorella, eu recebi aqui no escritório, cliente dentista, falou assim para mim, eu quero fazer o planejamento. Falei, tá, e aí? Vou só dizer uma coisa para você, eu vou viver até os 105 anos de idade. Eu falei, mas que bom que você tem uma bola de cristal, né, criatura? Vai ver até os 105 anos? E eu quero o maior benefício. Não me importa o que eu tenho que fazer para conseguir o maior. Se eu tiver que indenizar, eu vou indenizar. Se eu tiver que pagar mais, eu vou pagar. Eu quero o maior benefício, porque eu vou receber por mais tempo, eu vou ver até os 105, então eu vou ter como é que fala? Uma vantagem econômica. Eu falei, tá, vamos com calma, né? Vamos analisar. Só de indenização ele tinha que pagar R$89 mil. Né? Ele já tem 65 anos de idade. Se ele se aposentasse hoje, sem indenizar, sem nada, ele ia ficar com uma média de 3.500. Se indenizasse e ele esperasse mais 6 anos, ele ia conseguir atingir próximo do teto. Só que isso ia gerar um custo para ele do preço de um apartamento, de uma kitnet. Ou, às vezes, aqui em Brasília, né? Porque eu, quando falo algo próximo de 200 mil, você não compra mais com a kitnet aqui, não. Né? É coisa pequena mesmo. Então, eu cheguei para ele, joguei, né, os dados. Ele falou, não importa, eu vou indenizar, porque eu vou viver até os 105. Minha avó viveu até os 105. Cabia a mim pressionar o cliente e falar, não faz isso que é besteira. Você vai viver até os 105, pode ser que em espírito você viva muito mais, porque o espírito não morre. Né? Mas encarnado, criatura, eu acho difícil, né? Com
com Covid, foi antes do Covid, inclusive. Eu acho difícil você viver tudo isso. Mas por que eu estou contando essa historinha? Porque é um caso atípico de um cliente que chegou para mim e falou: eu quero isso. Mesmo que todos os outros dados que eu encontrei fossem contrários. Mas qual que é a função do especialista? É jogar o cara no hoje e falar para onde ele vai amanhã e quais estradas ele vai pegar. Se ele quer pegar a estrada de terra mais longa, o problema é dele. O problema é dele. E nessas estradas nós temos que calcular o custo tributário. A reforma da Previdência alterou substancialmente não só as regras, como o Dr. Roberto trouxe as regras de transição, mas alterou também a parte de custeio dos benefícios. Nós temos agora uma alíquota progressiva. No regime próprio, essa alíquota progressiva vai de 7,5% a 22%. Né? Efetiva dá uns 17 e pouco, mas vai até 22% de forma progressiva. Né? Nós temos, além disso, a exclusão de regras de isenção parcial, de imunidade parcial tributária. O servidor público com doença grave podia ficar imune da parcela que superava o dobro do teto, isso não existe mais. Então, quando eu vou calcular o planejamento previdenciário, eu tenho que considerar o quanto esse cidadão vai custear o sistema, para daí eu dizer para ele como ele pode se comportar. Ele é empresário? Se ele for empresário, fica pior ainda, porque além da contribuição dele, tem a contribuição da empresa dele. E para ambos, empresário ou contribuinte individual não empresário, tem um outro problema que quase ninguém olha: imposto de renda. Eu já vi muito planejamento dizendo que o cara tem que pagar mais 5 anos para o benefício sair de 2 para 3 mil, porém ele tem que pagar mais 5 anos para isso, sem calcular o impacto tributário de contribuições sociais e imposto de renda. E sem considerar um terceiro elemento, que é o investimento de tempo, ou tempo-investimento. Eu chamo no estudo de tempo-investimento. O que é o tempo-investimento? É quando o segurado já tem direito e ele prefere esperar a aposentadoria no futuro para pegar algo melhor. Só que esse algo melhor é quanto melhor? Se eu somar todos os meses que ele vai deixar de receber esse benefício que ele já tem direito e dividir pela diferença, qual seria o prazo de recomposição desse investimento em tempo? Mais a contribuição, mais imposto de renda, mais, se for empresário, a contribuição da empresa. Então, quando eu falo de planejamento, pessoal, e reforma da Previdência, nós temos que ter em mente a responsabilidade, não só previdenciária, mas também de custeio e tributo. Porque senão eu faço um planejamento capenga. Uma outra dica que eu dou para vocês em planejamento, porque essa Fiorella citou a revisão da vida toda. Né? Revisão da vida toda, um desabafo, dizendo que é uma matéria de uma lei de 99, né, que está aí hoje sendo discutida e ameaçada no Supremo. Né? Eu que fiz a sustentação oral pelo IBDP com a Amit Cury, Fiorella no STJ, nesse tema. Né? E hoje nós vemos no STF um problema grave, que é só um parênteses que eu abro aqui. São nossos colegas advogados fazendo publicidade de revisão da vida toda, dizendo que ela é milagrosa, que quase todo mundo tem direito, e o Supremo está se assustando, como ele se assustou com a desaposentação. E nós sabemos que a revisão da vida toda, ao contrário, é muito perigosa. Na maior parte dos casos, ela reduz a renda. Né? Mas, voltando para advogados responsáveis, que nós somos, revisão da vida toda é uma espécie, um exemplo de decisões judiciais que podem alterar a RMI. Né? Eu posso colocar no planejamento previdenciário uma tese judicial? Não, não podemos. Por quê? Porque teses judiciais, como bem entende a AGU, vão e vêm. Né? Aqui no Legislativo nós temos o costume de tentar positivar decisões judiciais. Então, toda vez que o STJ, o STF dá uma decisão, nós sabemos que amanhã pode ter um risco, nós tentamos positivar. E é sempre a discussão do Executivo é o seguinte: decisão judicial, doutor, vai e vem.
Hoje vocês estão ganhando, amanhã vocês estão perdendo. Então, não posso colocar no planejamento previdenciário decisões judiciais, como eu não posso também supor interpretações favoráveis da emenda 103. E isso eu tenho visto muito. O colega faz planejamento dizendo, você vai se aposentar no dia tal porque tal disposição está errada. Que a PEC paralela vai aprovar diferente. Então, você vai se aposentar no dia tal. Quem disse que isso vai acontecer? Quem disse que eles vão reduzir o tempo mínimo de contribuição do homem de 20 para 15? Quem disse que vai reduzir da mulher servidora de 20 para 15? Todo mundo dizendo. Tem uma PEC paralela propondo. Mas quem disse que ela vai ser aprovada? Mas é inconstitucional, nós vamos entrar com uma ação. Mas quantas coisas inconstitucionais já entraram com a ação, o Supremo disse que não era? Então, como eu vou trazer para o planejamento mais insegurança? O planejamento, quando se faz, em especial pós-emenda 103, ele deve focar na segurança. E a segurança é aquela que vai pela linha do que a administração já interpreta. Porque senão eu jogo o meu cliente, o consultado, o consulente, na verdade, no banho da insegurança jurídica, na banheira das indecisões. E nessa banheira eu não estou planejando, eu estou atrapalhando. Então, no planejamento, eu tenho que jogar para ele exatamente aonde ele está e para onde ele vai com o que o Estado entende. Mas mais difícil que isso é fazer o planejamento para aquele ser humano que é servidor e trabalhador do regime geral ao mesmo tempo que cargo acumulado. Tem um RPPS e um RGPS, tá? E já viu isso, né? Aqui em Brasília a gente fez muito, na época da reforma, planejamento para servidores e também na época do FUNPRESP, né? E aí nós nos deparávamos com algumas coisas. O FUNPRESP, por exemplo, tem um tal de um benefício especial, que quem criou um ser tão especial, é tão especial que ninguém entende, né? Ele é cheio de buraco, né? As divergências de interpretação são tão grandes entre os próprios poderes. O Poder Judiciário tem uma interpretação, o Poder Executivo tem outra, e o Legislativo tem outra sobre a mesma questão, né? Que pode chegar até 46% de diferença. Isso permanece até hoje, muito embora o presidente, no início do ano, tenha editado um decreto presidencial tentando regulamentar, né? Resolvendo alguns buracos, mas não resolvendo todos. Mas esse é um exemplo do que está acontecendo com a emenda 103, a Fiorella adiantou. Nós temos uma emenda constitucional que deveria estar sendo regulamentada por lei, algumas lei ordinária, algumas lei complementar, e que hoje ela está com o carro na frente dos bois, porque tem um decreto, que é o 10.410, alterando o decreto 3.048, já ajustando o decreto 3.048 à nova Previdência, sem nem ter lei que disponha sobre isso. Então, veja, quando nós falamos de planejamento no pós-reforma, a responsabilidade que eu devo ter nessa situação. E a Joyce deve estar gostando até dessa comida dela, né? Coma bem. Mas veja a responsabilidade que nós temos quando fazemos planejamento no pós-reforma de alertar o cliente da segurança em que ele se encontra. Eu não posso tratar o direito previdenciário hoje como as mil maravilhas. O doutor Roberto até citou um exemplo agora de uma interpretação que se deu por conta de um vácuo legislativo em relação ao mínimo divisor, né? E que ele, como vários, o Emerson também tinha falado isso, outros especialistas em cálculo também tinham falado da situação de você renunciar ao salário de contribuição, você renuncia ao tempo de contribuição juntos, né? Mas se a pessoa cumprir aquele mínimo de 15 e no período base de cálculo de 94 para frente não tem outra, pega só uma, aposenta no teto. Isso é o tipo de coisa legal, tem que ser aproveitada agora, porque não vai durar. Por que não vai durar? Porque ele vai totalmente contra o intuito da própria reforma, que é o quê? Gerar um equilíbrio atuarial por meio de um cálculo. E esse tipo de interpretação ele não tem equilíbrio nenhum. É uma interpretação justa? É. É uma interpretação que deve ser aceita? Deve. Deve ser aproveitada? Deve. Mas eu não posso colocar essa interpretação num parecer para 1 ano, 2 anos. Por que não? Porque eu não sei se ela vai ficar. Eu não sei se daqui 1 ano, 2 anos vai vir um decreto tirando tudo isso. Uma medida provisória.
E essa questão das medidas provisórias nos assusta, porque quando da eleição do presidente Bolsonaro e durante o governo de transição, eu fui convidado pelo hoje atual presidente do Conselho de Recursos, Marcelo Bossi, no gabinete general Mourão, para criarmos a proposta da reforma da Previdência que sairia do gabinete general Mourão. Inclusive, por curiosidade, a primeira regra de transição de pontos é a ideia nossa, a modalidade, né? Muito embora ela tenha sofrido umas interferências, né? Da AGU e de outros coleguinhas. Mas, entre outras propostas, nós fizemos também foram aprovadas. Mas, durante o governo de transição, durante a nossa proposta de reforma que nós fizemos, nós discutimos muito essa questão da segurança jurídica. Mas, infelizmente, o que vigorou para o Estado é a insegurança. E o que mais aparenta no processo legislativo é essa perseguição da insegurança. Não adianta tentarmos, a Fiorella viu aqui em Brasília, a lida do Congresso, nós tentarmos levar a verdade, falar isso aqui não vai funcionar. Eles não estão interessados nisso. Ao que aparenta no direito brasileiro, o que puder ser interpretado de forma extensiva é melhor do que uma resolução determinativa. E o poder legislativo não gosta de resolver isso. E essa é uma questão de pensamento do jurista em relação ao Estado, não do advogado. Que a advocacia gosta do buraco interpretativo, que é na hermenêutica que a gente faz dinheiro. Não é? Uma lei terminativa não gera interpretação. Uma lei com texto bem feito, pensado a 1000 cabeças, né? É uma lei ruim. Uma lei pensada por cabeças especializadas, que sabem aonde vão trancar, gera segurança. E é isso que o nosso país precisa hoje. Segurança jurídica. Mas nós, advogados, podemos transmitir isso já nos preparando para um futuro da advocacia. Não achem que o contencioso vai ser um futuro brilhante, porque não vai. O Estado está começando a enxergar a necessidade de positivar terminantemente as suas normas. O judiciário está cada vez mais célere na interpretação de repetitivos, de repercussões gerais, resolvendo com mais celeridade esses processos. Então, nós não podemos imaginar que o contencioso é o futuro da advocacia, mas sim a consultoria. A consultoria, e dentro dele se enquadra o planejamento previdenciário, é uma consultoria jurídica, tá? Ela deve ser feita sempre visando a segurança. Lá no Poder Judiciário, depois da concretização de certo fato, nós vamos aplicar a interpretação. Mas, enquanto na consultoria, nós devemos priorizar sempre a segurança jurídica. Tá? Eu acho que era basicamente isso que eu tinha que conversar com vocês hoje. É um tema que eu gosto de falar, que é o planejamento previdenciário no pós-reforma. Normalmente eu trago as regrinhas em slides para mostrar para vocês, mas o Dr. Roberto, na fala anterior, já supriu essa demanda. Eu não vejo necessidade de reexplicar as regrinhas, até porque ele explicou com brilhantismo, né? Mas a mensagem que eu deixo para vocês é: planejamento previdenciário, consultoria jurídica, a consultoria é o futuro da advocacia. Não achem que contencioso nós teremos muito espaço, não. O Estado hoje está cercando o contencioso, fazendo estudos, culpando o advogado pela judicialização. Tá? Então, nós temos, nós temos uma desproteção institucional do outro lado. Tanto que eu fiquei muito feliz e falei com Thais Ida quando ela criou a nova associação dos advogados previdenciários. Nós estamos precisando disso, porque o IBDP é um instituto científico técnico, tal como o IEPREV também, né? O IAPE também, o IAPE não, o IAPE é de advogado. Mas a atuação dessa nova Associação Nacional em Defesa da Advocacia é imperiosa, porque nós estamos perdendo espaço. Nós estamos perdendo espaço porque, infelizmente, a OAB hoje não cuida de nós. Não digo a OAB seccionais, mas a OAB nacional. A advocacia previdenciária está sempre no escanteio, embora nós sabemos que lá tenhamos colegas que estão tentando fazer de tudo, né? Mas, infelizmente, a imagem que estão criando de nós no ambiente previdenciário do Estado é muito pior.
né? Então, Thaís, obrigado por ter criado essa associação, que ela tenha frutos, tá? E que a advocacia possa ser melhor representada junto com essa equipe de mestres que você formou, tá? E sempre contando com o apoio do IBDP, né? E do nosso IBDPrev, que a Thaís é a presidente, eu sou o vice dela no IBDPrev, que é o estadual, que é o distrital aqui de Brasília, né? Nessa concepção técnica e científica. E o que eu deixo para vocês de mensagem é isso, pessoal, tá? E também com a ABA, né? A ABA tem sua importante atuação na defesa da advocacia. Eu sei que a aba é geral, é dos advogados, mas tem uma comissão de direito previdenciário nacional e as também seccionais aí bem representadas por vocês. A nacional, se eu não me engano, o coordenador hoje é o Tiago Kidrick, né? Que é um grande amigo, uma pessoa que eu gosto muito e que tem enfrentado os temas defendendo a advocacia. Então, que somemos força, porque a ordem é somar força, não é dividir. Divisão, o Brasil e o mundo está cheio, né? Precisamos unir, ganhar o espaço e, para finalizar, cuidem da segurança jurídica dos seus clientes e de vocês próprios. Planejem a vida de vocês, porque nós, advogados, gostamos de cuidar da vida dos outros, mas não cuidamos da nossa. Então, vai fazer sua previdência complementar, vai acordar, bater na sua cara e aderir ao ABPrev, vamos cuidar da nossa ABPrev, tá? Que é o nosso plano fechado, e vamos acordar para cuidar da gente, porque se a gente não cuidar da gente, a gente não consegue cuidar dos outros, tá bom? Então, essa foi a mensagem que eu quis deixar para vocês. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu estou à disposição aqui para perguntas. Falei um pouquinho mais cedo, terminei até um pouquinho mais cedo para não atrasar muito o cronograma do evento. Obrigado, pessoal.